Biologia na área com o professor Nelson. Fala galera, tudo bem? Nessa videoaula eu trago a segunda parte aí da explicação sobre a classe das aves, tá? Bom, continuando falando aí da morfologia e fisiologia das aves, né? Elas possuem um órgão do canto chamado siringe, que se situa no final da traqueia, antes da ramificação em brônquios. A siringe é mais desenvolvida nos machos, pois o canto deles serve para atrair as suas fêmeas e para delimitar os territórios. É característica das aves da ordem Passeriformes, pássaros, subordem Ocines, cantadores. Sistema circulatório das aves. A circulação é fechada, dupla e completa. O sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. As hemácias são nucleadas e ovais. O coração tem 4 cavidades, que são conhecidos como os 2 átrios e os 2 ventrículos. Sistema nervoso. O cérebro das aves é mais desenvolvido que o dos répteis. Apresenta um sistema nervoso central e periférico com 12 pares de nervos cranianos. O encéfalo apresenta cerebelo bem desenvolvido, pois necessitam de muito equilíbrio para o voo. Reprodução. São animais dioicos, ovíparos com casca calcária. A reprodução é sexuada com fecundação interna. A união dos gametas ocorre no oviduto, antes da formação da clara e casca do ovo. A fertilização se dá por atrito entre as cloacas, com exceção do pato, do marreco, do ganso, da ema e do avestruz, cujos machos possuem pênis. Os ovos possuem uma grande quantidade de gema, que é a fonte alimentar do embrião até seu nascimento. As fêmeas possuem apenas sistema reprodutor bem desenvolvido no lado esquerdo. No lado direito, há um testículo rudimentar, o qual se torna funcional com a retirada do ovário. Os ovos são ricos em vitelo. Os embriões das aves têm diversos anexos embrionários que os protegem contra dessecação e choques. Servem para a respiração, excreção e outras funções necessárias durante a vida embrionária. São os amnions, o córion, o saco vitelino e o alantoide. O saco vitelínico fornece nutrientes ao embrião. O amnion o protege dos choques, funcionando como uma almofada líquida e impede a dessecação. O córion mobiliza mineral para a construção do esqueleto e ajuda na respiração. E o alantoide tem função respiratória e armazena os produtos de excreção do embrião. Agora, a classificação das aves. Ela está dividida em 2 grandes grupos, aí, a classe das aves. Temos as ratitas, né? Apresentam asas atrofiadas ou ausentes e osso externo sem quilha. Exemplo, avestruz e emas. Temos as carinatas, apresentam asas bem desenvolvidas e externo com quilha. O externo é muito desenvolvido e a sua parte central forma uma crista saliente, denominada quilha ou carena. São representadas por ordens como esfeniciformes, né? Tem as asas transformadas em barbatanas, as penas estão reduzidas a pequenas escamas, os pés muito grandes estão situados muito para trás. Na água, as asas funcionam como remos e os pés como leme. Temos como representante aí o pinguim, tá? São as esfeniciformes. Temos pelicaniformes. Estas aves têm como característica marcante o fato do dedo posterior estar unido por uma membrana ao segundo dedo, ficando com o pé palmado. Têm costumes sociais e alimentam-se de peixes. Vivem normalmente na costa, com algumas exceções, como as fragatas e os alcatrazes. Temos aí o pelicano e o mergulhão também como representantes desse grupo de aves. Ciconiformes, temos a garça, a cegonha e o flamingo. Temos os falconiformes, engloba cerca de 280 espécies
incluindo as aves de rapina diurnas. São depredadoras carnívoras, servindo-se do seu forte e curvo bico com bordos cortantes. As suas patas são compridas, nuas ou cobertas de penas, mas com fortes e afiadas garras. Nidificam em árvores ou sobre as rochas, e os filhotes são nidícolas e totalmente dependentes dos pais. O urubu, falcão, águia, abutre e gavião também fazem parte desse grupo aí de aves. Temos as galiformes, representadas pela codorna, fazão, peru, galinha e perdiz. Temos as columbiformes, possuem asas fortes, cabeça pequena, bico e patas curtas, mas com dedos muito desenvolvidos. Algumas famílias nidificam no chão e não constroem ninhos. Outras fazem o ninho nas árvores, nascendo pouco desenvolvidos. Psittaciformes são aves trepadores, apresentam a parte superior do bico curva. Sua plumagem é colorida e o bico curto e forte, exemplo arara, papagaio, periquito. Estridiformes possuem olhos e cabeças muito grandes. Saem à noite em busca de alimentos, passam de escondidas em galhos de árvores, como exemplos aí temos a coruja. Passeriformes, as espécies pertencentes a esta ordem correspondem a mais da metade das aves vivas atuais. São aves normalmente pequenas, com 4 dedos, 3 dirigidos para frente e o polegar mais desenvolvido para trás. A siringe é bastante desenvolvida, né? Os diversos passarinhos aí como exemplo. Ok, pessoal? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, curtam o canal. Até a próxima videoaula.